seja Deus. Irmão, que prova para chegar aqui hoje, pastor? Perdi a chave do carro, não sei onde está. O carro está lá aberto, né? Perdi o sapatinho que a esposa comprou, pastor, peguei o velhinho. Para dar glória misturada com aleluia, né, irmão? Isso é tudo pela obra de Deus. Não é porque eu tenho compromisso com o homem, não é que eu tenho compromisso com o pastor, eu não tenho compromisso com o obreiro, ainda eu tenho compromisso com a palavra de Deus. E quando nós temos compromisso com a palavra de Deus, Deus faz obra, irmão. Amém, amém? A Bíblia diz abertamente: sofra o obreiro, mas não sofra a obra de Deus. Amém? Irmão, abre a tua Bíblia comigo. Pode tomar teu assento nessa noite em Jonas. Louvado seja Deus. Irmão, fica atento à palavra do Senhor nessa noite, tá bom? Fala com essa pessoa, Jesus. Ele marcou o encontro contigo aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Jonas, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou tomar tempo, não vou te enfadar nessa noite, eu prometo. Mas a Bíblia diz assim, lá em Jonas, do seu capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno de Deus. E tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo dos corações dos mares, as correntes me cercou, todas as tuas vagas têm passado por cima de mim. Versículo 4, eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Versículo 5, as águas me cercaram, até a alma do abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça. Versículo 6, e eu desci até os fundamentos dos montes dos ferrolhos da terra, eles correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Deus, meu Deus. Quando eu desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vão deixar sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento, que voltei, pagarei ao Senhor, vem a salvação. Versículo 10, e falou, pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Amém, amém? Louvado seja Deus, irmão. Palavra é essa que nós conhecemos, né, pastor Fábio? Palavra é essa que nós sabemos que Jonas ele vai chegar nesse quadro devido à desobediência dele no capítulo 1 de Jonas. Ali vai dizer que Deus se levanta e fala: Jonas, vai pregar contra uma cidade chamada Nínive. O texto vai dizer, vai relatar que esse homem, ele prefere pegar passagem, pagar passagem, pegar uma embarcação e descer para um lugar onde Jesus não tinha falado para ele. Só que aqui no capítulo 2 de Jonas, a Bíblia vai relatar que esse homem, ele está passando por um momento de dificuldade. Qual é o momento? O momento qual esse homem ele se encontra dentro desse ventre do peixe. Em outras traduções vai dizer baleia. Só que a Bíblia diz que esse momento onde esse homem ele se encontra, ele vai orar a Deus. Ou seja, a nossa vida diante da presença de Deus, ela é baseada em orações. A Bíblia vai dizer que no começo esse homem ele fez coisas que não era para fazer. Só que enquanto ele está dentro dessa situação terrível de luta, de prova que ele está vivendo, ele começa a chamar a atenção de Deus. Eu já começo a te dizer nessa noite: eu não sei a prova, eu não sei a luta que você está enfrentando, eu não sei o problema que você entrou nessa noite, eu não sei a angústia a qual você tem enfrentado, eu não sei qual a depressão a qual você tem vivido, mas se você orar, você vai ver a glória de Deus nessa noite. Percebe o texto que começa pela desobediência. Por quê? Jesus manda Jonas fazer uma coisa
fazer outro. Ou seja, tem situações que nós enfrentamos, tem lutas que nós passamos e vivemos, pastor. Não é porque fizeram obra de feitiçaria, não é porque fizeram macumbaria, não é porque levaram o meu nome ao teu nome na encruzilhada. Muitas das vezes tem tudo a ver com a desobediência diante da presença, diante da presença de Deus. Oh, glória. Só que é necessário a gente se atentar para isso nessa noite e entender que, independente da situação que nós vivemos, a oração ainda é a chave da minha e da sua vitória. Fala para essa pessoa: a oração ainda é a chave da sua vitória. A oração é uma arma muito importante. A Bíblia diz que no capítulo 2, e orou Jonas ao Senhor das entranhas do peixe. E ele vai dizer: na minha angústia eu clamei ao Senhor e tu me ouviu. É o próprio Jonas dizendo para mim e para você nessa noite, igreja. Se ele ouviu a oração de Jonas, pode ter a certeza que a tua oração, o teu clamor, Deus está ouvindo nessa noite, pastor. Ele orou, ele intercedeu. Só que muitas das vezes nós cristãos, nós só vamos orar, só vamos chamar a atenção de Deus, pastor Diego, quando nós passarmos por algum momento de dificuldade, quando nós passarmos por um momento de luta, momento de transtorno, momento de derrota, momento de separação. É nesse momento que muitas das vezes o cristão vai usar aquilo que era para ter usado há muito tempo. Volta para o evangelista nessa noite. Muitas das vezes vai ser assim, irmão. Vai ser no momento de luta, mas vai ser aquele pior momento. O nosso coração vai estar sensível para ouvir a voz de Deus. Só que o mais engraçado que eu entendo por essa palavra, que enquanto esse homem ele está orando, eu não vejo em nenhum momento Deus falando com ele, mas eu vejo esse homem orando e algo que está fora está em movimento. Ou seja, enquanto você está orando preocupado, como é que estão as coisas, como é que vai acontecer depois desse culto, Jesus já está trabalhando. A Bíblia diz que Jonas está orando dentro do peixe, e o peixe ainda está o quê? Em movimento. Ou seja, vou dar um tema para essa palavra nessa noite. O propósito ainda está em movimento. Se você entender, o propósito que Deus tinha na vida de Jonas era para Jonas pregar. Era para Jonas chegar e falar: vai lá naquela cidade lá chamada Nínive, diz para lá que eu tenho entristecido com esse povo. Diz para esse povo que a malícia deles, as coisas que ele tem feito, ela tem chegado até mim e tem me entristecido. E muitos de nós, muitas das vezes, nós somos covardes. Que é isso, evangelista, é verdade. Muitas das vezes o Senhor manda pregar, manda anunciar, vai lá naquela boca de fumo lá e fala: Deus está te dando um livramento. E muitas das vezes nós somos covardes para não ir aonde Deus está. E muitas das vezes vai passar por isso. A situação que nós estamos vendo aqui não é para a morte de Jonas. A situação que nós observamos aqui não é para o desespero de Jonas, não. A situação que nós estamos vendo aqui não é para a morte, não é para a destruição, não. Mas é um aprendizado na presença de Deus. É um aprendizado, irmão. Às vezes nós olhamos para a situação que nós estamos vivendo e achamos que é para derrota, que é para luta, não. É para você glorificar a Deus. Não é para luta, não é para morte, não é para desespero, ainda é para adorar a Deus. Aleluia. É para isso. Evangelista, eu não sei por que essa luta na minha casa. De repente, no meio da caminhada, nós fugimos do querer de Deus. Evangelista, eu não sei por que isso. De repente, aquilo que Deus mandou fazer, eu já não estou fazendo mais. Fala para essa pessoa: é noite. Fala no fim: é noite. De você fazer aquilo que Deus mandou fazer. Quer um adversário, não? Eu vou pregar a palavra. Aleluia. Independente da circunstância. Aleluia. Independente do problema. Porque eu tenho que
está dizendo no versículo 2, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. A situação que esse homem se coloca, fica atento na palavra, a situação que ele diz que ele está é uma situação de inferno. A situação que ele está enfrentando na mente dele é uma situação que de repente ele não conseguia sair. E quando nós às vezes se deparamos com uma situação e dizemos, Senhor, essa luta que eu estou vivendo é tão grande, essa prova que eu estou enfrentando é demais, mas se você orar, botar a tua oração em prática, Deus vai ouvir a tua oração. Aleluia. Sabe, a Bíblia diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Ou seja, irmão, nós temos que ter a paciência na presença de Deus. Enquanto nós chamamos a atenção de Deus, enquanto nós entramos por essas portas, eu quero te dizer, te alertar nessa noite, não vai ser assim no piscar de olho, não. Tem que ter paciência ainda na presença de Deus. Aleluia! Jonas está ali sem saber o que está acontecendo pelo lado de fora. Mas mesmo assim Deus está trabalhando ao favor de Jonas. Você não está entendendo porque você está aqui, mas ainda Deus está trabalhando ao favor dos teus, ao favor da tua família e ao favor da tua casa. Tu não está entendendo. Tanto que a Bíblia diz no versículo 3, ele vai entender que ele está ali porque Deus colocou ele naquela condição. Nós temos que entender isso dentro da presença de Deus, irmão. Se eu ficar me perguntando por que tal luta, por que tal prova, pastor André, nunca vou chegar no propósito que Deus ele me colocou. Que Deus quer que eu vá, que Deus quer que eu chegue. E nunca. Mas ele entende, ele consegue entender que ele está ali naquela condição, porque ele saiu do querer de Deus, pastor Diego. E nós, muitas das vezes, nós temos que entender que a condição que nós estamos é devido ao que nós estamos fazendo diante da presença de Deus. Uma certa feita, algum dos discípulos vai perguntar, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Jesus está ali lavando os pés do discípulo, poderia ser ao contrário. E ele vai dizer abertamente, com muito carinho, o que eu faço hoje, você não entende. Mas amanhã tu vai entender. O que está acontecendo na minha vida e na tua vida hoje, se nós procurarmos informações, se nós procurarmos entender o porquê, a gente não vamos entender. Fala assim, mas tem um porquê. Fala, qual é o porquê? É estar sentado aqui para ouvir a palavra. Aleluia. Se não tivesse essa situação que de repente você está vivendo, a gente não estava aqui, pastor. O que eu faço hoje você não entende. Mas amanhã tu vai entender. Eu entender o quê? Deus te chamou para profetizar. Amanhã tu vai entender que Deus te chamou para poder pregar a palavra. E quando você estiver fora do querer de Deus, vai vir luta, vai vir prova, até a gente se encaixar e se enquadrar da maneira que é para se enquadrar na presença de Deus. Ah, evangelista, mas eu sou simplesmente uma pessoa para sentar no banco. Não. Fala por quê? Dentro da Bíblia, Jesus diz, ó, para Jeremias, bem antes, Jeremias, que você se formasse lá nas entranhas, na madre da sua mãe, o diabo ele disse, ó, eu te santifiquei, eu te separei, e eu disse às nações, ó, tu é profeta. Eu quero te dizer que a tua promessa, ela vem lá te trazer. Você nem tinha nascido, mas Deus já tinha te separado. É por isso a prova, irmão. Ele sabe se você se levantar na presença de Deus. Ele sabe se você se erguer, tu vai incomodar ele. Ah, evangelista, eu nasci para sofrer, não. A Bíblia diz que Deus chamou como cabeça, não como cauda. E como é que a cabeça ela tem que estar, pastor? Ela tem que estar assim. A cauda dela vai se arrastar, ela vai se machucar, ela vai se sujar. Mas a cabeça, ela tem que estar sempre assim. Fala para essa pessoa, erga a tua cabeça. Independente do teu problema, independente da tua luta, independente da tua
Então é profeta. Profeta, irmão. Nós temos que chegar a esse entendimento, pastor. E quem convence a gente entender isso não é o evangelista. Quem convence a gente entender isso é a palavra de Deus. E já está entendendo que a situação que ele está tem tudo a ver com o que começou lá atrás. No seu versículo e capítulo 1, irmão. Começa a entender que tudo que está acontecendo de repente na tua vida tem tudo a ver com aquilo que Deus mandou fazer e você fazer que ainda não está concluído. Começa a entender, irmão, que a situação que está ocorrendo de repente no teu casamento, na tua casa, ele só depende de você fazer o querer e a vontade de Deus. Não depende do evangelista. Eu posso pregar aqui de Gênesis Apocalipse, irmão. Mas se eu não tirar esse entendimento da palavra, Diácono, não vai acontecer nada. Porque quem convém saída do pecado é o Espírito Santo. Aleluia. Quem traz a mudança é Ele. Só que Jonas, ele está orando, ele está dizendo. E eu disse, no versículo 4. E eu disse, lançai estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a dar o templo da tua santidade. Eu não vejo Jonas ajoelhado, não vejo. E também não está escrito na Bíblia. De repente o pastor está ali bem encolhido naquele vento. Ele está lá dentro daquele peixe, águas entrando, restos mortais entrando, pequenos peixes entrando. Ele está ali. Ele está entendendo que ele está ali pela situação que ocorreu lá atrás. E ele está dizendo, bem aflito, irmão. Lançado estou diante da tua presença. Lançado estou diante da tua presença. O que nós temos que fazer no meio dessa situação é se lançar diante da presença de Deus. Temos que se lançar, não tem jeito. Ele está aflito, irmão. Ele está aflito. Ele está dizendo com a voz dele. E eu disse. Entenda a palavra, vai mastigando. Ele dizendo, ó. E eu disse. Lançado estou diante da tua presença. É ele dizendo em outras palavras, já que eu estou nessa condição, que seja feita a tua vontade, não é mais a minha. Ou seja, já que estamos nessa condição, deixa Deus trabalhar. Já que estamos nessa condição, para de endurecer o coração e começa a dar lugar para Deus. Lançado estou diante da tua presença. Ou seja, faz a tua vontade em mim. Faz a tua vontade na minha casa. Faz a tua vontade na minha vida. E quando estava tendo louvor aqui, pastor, eu estava lá fora, lá atrás. E lágrimas, irmão. Porque mesmo sem merecer, Jesus ele faz obra em nossas vidas, irmão. O que tem faltado muitas das vezes nos cultos, não que esteja aqui dentro, pastor. O que tem faltado muitas das vezes nas igrejas, na nossa vida é isso. Um aquebrantamento diante da presença de Deus. Esse homem, pastor Diego, pastor Adriano, perdão. Esse homem está ali dentro daquele ventre quebrantado, irmão. Ele está com o coração palpitando, pastor. Alá, meu querido. Ele está ali dentro, rasgando diante da presença de Deus. Começa a imaginar, irmão. Fecha os teus olhos, começa a imaginar. Esse homem ali chorando. Esse homem ali se abrindo para Deus, dizendo, ó, lançado estou diante da tua presença. Imagina esse homem. Não precisa falar com a tua boca, não. Fala com o teu coração, fala com a tua alma. Fala para ele como você está lançado hoje na presença dele. Eu não aceito o baterista
determinado na presença de Deus. Esse homem determina, pastor. Lançado estou. Não diante da presença do evangelista, não. Lançado estou diante do pastor André, da levita Kelly, do pastor Fábio, pastor Diego, pastor Adriano, não. Lançado estou diante da presença do ministério jovem, não. Lançado estou. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Lançado estou diante da tua presença. É noite de cura aqui nessa noite. É noite de Deus curar a tua alma. Aleluia. É noite de Deus curar teu coração, teu interior. É noite de Deus fazer uma varredura, mas só depende de você. Se dependesse de mim, seria fácil, né, pastor? Se dependesse também do Senhor, seria fácil. Mas ainda depende de nós. Uma certa feita, Jesus disse, uma certa feita, o filho pródigo, ele se levanta, da onde ele está, da sarjeta de estar no meio do porcos. Um só versículo, uma palavra, ele diz: eu levantar-me-ei, irei ter como o Pai. O início dessa palavra, irmão, o texto diz que esse homem, ele pega tudo que era dele por direito, mas fora do tempo. A Bíblia diz que ele pede a sua parte da herança, e poucos dias depois ele sai de dentro da sua casa. A Bíblia diz que pouco tempo depois também ele gasta tudo. E o estágio que esse homem chega, pastor, é um estágio que está no meio dos porcos, está no meio da sujeira, está no meio do buraco, pastor. Só que quando ele chega lá, ele está meio em prantos, ele está meio em lágrimas, Aninha, Clarinha. Ele está meio derrotado ali, Diácono Luiz. Ele está meio naquela situação de sujeira. Ele, dentro da mente dele, ele vai dizer algo. Direi a meu pai que eu pequei contra ele, eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Eu direi ao meu pai que eu não sou merecedor. Ele começa a ensaiar um pouco das palavras que vai dizer. E no final que ele ensaiou essas palavras, ele diz: eu levantar-me-ei, irei ter como Pai. A situação é que nós precisamos levantar essa noite. A situação é que tu pode vir qualquer culto, pode vir qualquer congregação, pode vir qualquer denominação, mas se tu não se levantar, não vai adiantar. Eu levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. A Bíblia diz, eu vou voltar lá no texto de João, que quando esse homem está no meio do caminho, Jesus está de braço aberto. Eu já vim te dizer aqui nessa noite, irmão. Não importa se você errou, não importa se você deixou de pregar, não importa se você deixou de anunciar o que Deus mandou você anunciar. Aleluia. Ele ainda está de braços abertos. O que nós não podemos fazer é esquecer o endereço e o caminho da casa do Senhor. Esse homem saiu, tomou a atitude errada, tomou. Só que o endereço, ele nunca esqueceu. Aí eu peço para você, de onde profetizar para essa moça e diz para ela: o endereço, fala para ela. Você não pode esquecer. Jesus já está trabalhando aqui nessa noite. O endereço a gente não podemos esquecer. Ao trabalhando, ao renovo, para essa jovem de jeans aí atrás.
Há um renovo, porque se não tivesse ele, o adversário vai fazer aquilo que ele quer fazer na tua casa. Há um renovo. E Deus está dizendo assim: foi bom você vir nesse culto hoje. Porque enquanto você está aqui, estou eu em movimento lá. Enquanto você está aqui, estou eu entrando e estou pelejando lá naquela casa nessa noite. Glória! Aleluia! Revelação. Senhor da glória. A Bíblia diz que no versículo 5, as águas, no versículo 5, as águas me cercaram, até a alma do abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Ele está dizendo que as águas cercaram ele. E quantos de nós vivemos em alguns lugares, pastor, que estamos vivendo cercados? Olhamos para cá, não tem saída. Olhamos para cá, opa, não tem saída. Olhamos para outra vida atrás. Mas se nós olhar para o alvo, para frente, Glória. Sabe o que acontece? Falou-se o que acontece. Jesus veio por cima das águas. E quando eu olho para cá, opa, não tem solução. Eu olho para lá, não tem solução. Eu olho para trás e falo, mas enquanto eu olho para Deus, Jesus já olhou e conta. Ou seja, olha para Deus nessa noite. Só Ele pode te socorrer. Só Ele pode te dar vitória nessa noite. Olha para Deus, independente da tua luta. Olha para Deus. Já foi falado de salmista aqui nessa noite. Uma certa vez o salmista disse, elevarei meus olhos à morte, porque é de lá que vai vir nosso socorro. Aleluia, Deus. É de lá que vem nosso socorro. É de lá. Né, pastor Tio? Uma certa feita, um pai, ele está com um filho que está passando por algum tipo de situações demoníacas. Uma certa feita, Jesus está passando, e esse pai, no meio da multidão, pastor André, ele vai sair da onde ele está e vai até o encontro de Jesus. Tu está entendendo essa fala? Estou entendendo. Fala, estou entendendo. Fala, estou entendendo. Esse homem, ele sai da onde ele está, ele rompe a multidão, ele vai até o Senhor e diz, eu roguei aos teus discípulos que orassem, eu pedi a eles, pastor André, que expulsasse, mas eles não puderam fazer nada. É onde Jesus entra. Eu não vim te matar aqui nessa aula, eu vim te dizer. Pode ter culto no lar, pode. Pode ter vigília, pode. Mas eu não me destacar de onde eu estou. E eu tenho encontro com Jesus e o milagre não vai acontecer. Se eu não romper a multidão que me atrapalha, e eu não for diante do Senhor, não adianta nada. Pode ter a visita daqui, pode ter a visita de lá, pode ir lá em Camboriú pegar os melhores pregadores, mas se eu não me aproximar de Deus, não vai ter resultado. Fala por quê? Jesus disse abertamente, aquele que quer vir após a mim, nega a si mesmo, pega a sua cruz e siga. Sabe o que é isso? O não vai carregar a tua cruz, pastor não vai carregar a tua cruz, pastor ele vai clamar, ele vai profetizar, mas quem tem que carregar ainda é você nessa noite. Está pesado, mas continua carregando. Está difícil, continua buscando a presença de Deus. Glória. Meu Senhor da glória. Jesus ele vai olhar e vai dizer para aquele pai, me traz aqui. Glória a teu nome. Traz ele aqui. Aleluia. Jesus vai olhar para o pai e vai perguntar, mas quanto tempo
sucede isso. Mas quanto tempo você passa por essa luta? Jesus está perguntando. Quanto tempo você está nessa prova? Jesus está perguntando. Quanto tempo você está sofrendo com o teu filho? Jesus está perguntando. E esse homem chamado pai, eu tenho essa condição de chamar e buscar por ele aqui nessa noite. Você está representando alguém. Esse homem na condição de pai vai dizer assim, desde muito tempo, é desde a infância. Uma hora ele é lançado no fogo, pastor Diego. Outra hora o pai está falando. Outra hora ele é lançado na água. Só que o pai vai reconhecer algo, pastor Fábio. Ajuda! Antes disso ele falou, se tu crer, tu vai ver agora. Mas antes disso, pastor, Jesus disse, tu crê? Eu creio. Mas ajuda a nossa, a minha incredulidade. Tem muitas coisas que não acontecem na minha vida e na tua vida, porque bate a incredulidade. Eu vou comer. Eu só vejo que Deus está bradando se o evangelista na cambalhota. Eu só vejo se Deus está bradando se o pastor Fábio fala em língua, pastor Diego rodear, pastor Diego rodar no meio do salão, devido àquele pular, misturar. E quando você está aqui pela tua fé, Jesus está trabalhando sim. E quando você está aqui pela tua fé, Jesus está agindo sim. E quando você está aqui pela tua fé, Jesus está botando tudo no devido lugar sim. Meu Deus, o Pai reconhece, irmão, que muitas das vezes o milagre já era para ter acontecido, muitas das vezes já era para algo ter sido liberado, muitas das vezes já era para a porta ter sido aberta, muitas das vezes já era para aquela bênção material ter chegado, mas não chegou. Por quê? Um dia alguém profetizou e eu não acreditei. Um dia alguém entregou e eu endureci o coração. Eu não vou te entregar a revelação, eu vou te entregar a palavra de Deus, porque é ela que vai libertar, é ela que vai transformar essa. É ela. Se der mandar, eu vou. Eu não sou Jonas. Eu vou fazer a vontade de Deus. Se ele falar assim, mas ainda é a palavra, irmão. Aleluia. O Pai, ele chega diante da autoridade, que é Deus, não é humano. Essa autoridade aqui não é evangelista. Perceba que atrás de nós existe a presença de Deus. glória a teu nome, Jesus. Esse homem consegue entender que muitas das vezes ele é incrédulo. Ajuda a nossa incredulidade. Ajuda. Glória a Deus. Uma certa feita, Jesus ele já tinha ressuscitado. Ele se apresentou aos discípulos. Tomé não estava ali. E quando chegaram até Tomé, Senhor, ressuscitou, apareceu aí. A Bíblia diz que o povo estava comendo, as portas estavam trancadas, as paredes lacradas. A Bíblia diz que não tinha porta, não tinha. Jesus se colocou no meio. Jesus se apresentou para eles e disse: paz seja convosco. Ou seja, não precisa de chave nessa noite, pastor. Ele já tem a chave da nossa vitória. Pode ter porta fechada, pode ter cadeado, pode ter muro alto. Deus se coloca no meio ao teu favor e se apresenta e te mostra que Ele é Deus. Aleluia! Tomé não estava. Glória a teu nome, Pai. Fala assim: não seja Tomé. Toma a palavra nessa noite e beba dessa água. Porque a Bíblia diz: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Precisamos dessa água nessa noite. Só que voltando para Jonas, para nós começar a ir para o final. E diz assim, versículo 6: e eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra
correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Ó Senhor, meu Deus. É ele dizendo, pastor, eu não fiz o que você mandou, mas mesmo assim tu me livrou, irmão. Aleluia. Eu não fiz o que você me pediu, mas mesmo assim tu livrou a minha casa, tu livrou a minha família. Eu não estou no jeito que é para estar, mas mesmo assim tu me tiraste da perdição, tu me livrou da perdição. Mesmo assim, irmãos, faz uma reflexão nessa noite. Mesmo assim, o Senhor não tem deixado algo pior acontecer. Aleluia. Eu lembro de Isaías, quando ele vai dizer abertamente na palavra do Senhor, o ano de dificuldade, o ano de luta, o ano de morte. Ele diz abertamente, irmão, que mesmo assim ele viu a glória de Deus. O ano de tristeza, o ano de lágrima, de dificuldade, mesmo assim, ele viu a glória de Deus acontecer. Ele disse abertamente, olha, eu habito no meio do povo impuro. Eu sento às vezes na roda que não é para sentar. Eu empresto às vezes ouvidos que não é para se emprestar. Mas mesmo assim, eu vi a glória de Deus. É o próprio homem dizendo, imagina só, se eu tomar um prumo, uma direção com Deus. Ele disse, eu habito no meio do povo impuro. Eu também sou de impuros lábios. Mas mesmo assim eu vi a glória de Deus. Aleluia. A gente não está 100%. É a gente olhar para nós e falar, realmente é dessa maneira. Mas habitamos em lugares escuros. Às vezes falamos coisas que não é para falar. Mas mesmo assim Deus ainda tem honrado, pastor. Mesmo assim ainda as promessas de Deus estão se cumprindo na minha vida. Graças a Deus. Imagina, se nós firmar nosso espaço na presença de Deus, o Senhor vai abrir completamente. A Bíblia diz que no versículo 7, quando desfalecia em mim a alma e minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Fala, que momento foi esse, evangelista? Que momento foi esse? O momento da qual eu estava cansado já, pastor Diego. Eu já estava desfalecendo, estava fraco. O momento que ele já estava cansado, irmão. O momento que ele estava desfalecido, pastor. Foi nesse momento que ele lembrou do Senhor. A Bíblia diz que a mão do Senhor nunca está encolhida. A mão dele está sempre estendida. Jonas está orando, tá? E Jonas está sem percebendo. Jonas está orando e Jesus lá de cima acredita que bateu diante de opa. Agora ele está entrando no propósito que eu quero. Porque muitas das vezes é assim, irmão. Nós só vamos orar no momento difícil. Quando tudo está prestes, ou então já acabou tudo. O momento que eu desfalecia, ele está dizendo. O momento, e quando eu desfalecia em mim, na alma, eu me lembrei do Senhor. Entrou a ti a oração no templo da tua santidade. Foi nesse momento que ele lembrou do Senhor. Eu não sei qual é o teu momento. Se o teu momento está bom, tá bom. Mas não espera chegar o pior momento. Não espera o esposo sair de casa. Não espera acabar teu casamento. Não espera o teu filho ser preso ou morto. Não espera. Faça agora. Eclesiastes 11, o texto em cima diz: fazer o que é bom no momento oportuno.
E qual é a oportunidade? A oportunidade Deus está dando nessa noite. Aleluia. Qual é a oportunidade que Deus deu? Foi do peixe engolir Jonas. Não foi a intenção de matar. Se fosse para matar, ia matar na primeira bocada. Não. A intenção não foi aquilo. Fala, qual foi a intenção? Qual foi a intenção? Jonas começou a orar. A intenção de Deus não foi matar, não foi. Senão ele ia morrer na tempestade. E voltando um pouquinho no texto lá atrás, tem tempestade que é nós mesmos que causamos, tá? Corta para o evangelista também nessa noite, lá no Simples Perfeito. Tem provas que nós estamos vivendo que começou lá atrás. A Bíblia diz que no começo disso tudo, Jonas fugiu. A direção é essa. Ministério ide, eu vou para lá. Eu não sei se tu quer sair dessa igreja, desceu aqui nessa noite. Mas a Bíblia diz, ficar em Jerusalém. Até que do alto desça o revestimento. Eu não sei como é que está a tua mente. De repente, opa, lá não estou recebendo. Mas eu estou recebendo aqui nessa noite. De repente lá, opa, não tem oportunidade. A oportunidade está dando de ouvir a palavra de Deus. Aí eu vou falar que não vai dar de jeitinho, não. Jonas saiu. E o que é que Jesus fez? Lançou uma tempestade. Pior coisa é a gente achar, às vezes, que a tempestade, irmão, tudo é o diabo, né? Tudo é o diabo vendo aqui. O diabo às vezes está lá no troninho dele, quietinho, naquele calor terrível. Ele quer nem saber do frio de Petrópolis. Senão aqui na rua é ele. Ele está lá quietinho, lá, sentadinho. É o diabo, é coisa dele. Não. Tem vento que nós escolhemos. Só que a Bíblia diz que lá em Atos 2 o povo está reunido como nós estamos aqui nessa noite. E a presença de Deus ela foi tão grande. Tinha povo ali que de repente não acreditava, tinha. Mas tinha uma igreja ainda ligada com Deus. Se você estiver ligado nessa, tu vai receber o que Deus está falando contigo nessa noite. Glória! Tem vento que vai trazer luta, tem, mas tem vento que vai trazer presença de Deus. De repente esse vento está trazendo a presença de Deus para a tua vida. E tu não está entendendo. Só que a Bíblia diz, no versículo 8, o que observa vai dar, vou deixar sua própria misericórdia. Mas eu oferecerei sacrifício com vós, do agradecimento que vou ter, pagarei o Senhor, vem a salvação. O que ele diz? Mas eu te oferecerei sacrifício. Aqui ele está terminando a oração dele. Ele está quebrantado, irmão. Ele está em prantos dentro daquele peixe, daquele vento. Mas olha só, Senhor. Aqui eu te oferecerei um sacrifício, tá? Eu vou fazer isso que você quer que eu faça. Eu começo a entender que, de repente ali, pastor, já começou a ouvir a voz de Deus. Né? É sempre falando aqui, né? Se nós ouvir a voz do nosso Senhor, nosso Deus, não podemos endurecer o coração. Não endureça não, irmão. Deixa a palavra penetrar, tá? Ele falou isso. E no versículo 10, ó. Falou, pois, o Senhor o peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Aqui eu fecho a Bíblia nessa noite. Amém, amém? Amém. Jonas está lá dentro, amarradão, preocupado. E ele nem sabia o que estava acontecendo do lado de fora. Jonas não quis pregar, fala, não quis pregar. Mas aonde Deus vomitou Jonas, fala onde vomitou Jonas, era o lugar que era para ele pregar. Ou seja, você endureceu até o começo, endureceu. Mas aonde você não quer, Deus vai te levar nessa noite. Tiver que voltar no lugar onde tu foi pisado, tu vai ter que ir, irmão. Tiver que voltar no lugar onde cuspiram na tua cara, te xingaram, tu vai ter que entrar, irmão. Não tem essa, vai ter que ir.
Ainda é a palavra. Se eu fugir, vai pensar, pastor. Se eu correr, vai ficar pior ainda. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Jonas está orando. Olha o peixe em movimento, ó. Ó. Da minha angústia eu clamei ao Senhor e tu me ouviste. Cada palavra que Jonas... Eita glória. Meu Deus. Cada palavra que Jonas falava, mais o peixe pegava o movimento, ó. Glória a Deus, aleluia. Se preocupa não, irmão. O propósito de Deus é esse na tua vida, que Ele aqui dentro. Aleluia, aleluia. Se preocupa não com o que está fora. O propósito de Deus é esse na tua vida. Aleluia. Se preocupa não com o que já passou. O propósito ainda é esse na tua família. Amém, amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmão, só aquele que sentiu a palavra nessa noite. Aleluia. Vem aqui na frente e deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Louvado Amém? seja o teu nome, Pai. O propósito de Deus ainda é esse na tua vida. Não Aleluia. endurece o coração, deixa Deus transformar. Glória a Deus. Deixa Deus atuar nessa noite aí. A oportunidade é essa. Se eu não me enquadrar no propósito de Deus, as coisas só ficam piorar. Não quero te amedrontar. Meu Deus. Mas eu não posso sair do propósito de Deus. Jesus não está querendo te forçar nada. Mas ainda a oportunidade está aberta nessa noite. Glória a Deus. Deixa Deus agir no teu coração. Sabe de onde você está? Quem vai ser o corajoso nessa noite? Quem vai ser a corajosa? Eu não vou voltar para a igreja hoje não, gente, mas deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. De repente Deus vai te trazer um propósito de novo. De repente você saiu no meio da caminhada. E Deus ele quer te colocar no propósito de novo. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Oh, Jesus. Louva ele, quer. Oh, glória. Aleluia. Do jeito de Deus, Deixa Deus agir. do jeito de Se for pra chorar, chora. do jeito de Deus, Se for pra se humilhar, se humilhar. Não aceita isso na tua vida, hein? do jeito de Deus, Sai do teu lugar, do Senhor. jeito de Deus, Deixa Deus te trabalhar. do jeito Deixa Deus agir essa noite aí. Oh, glória.